Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional, lendo hoje o livro de Apocalipse, capítulo 20. É neste capítulo onde nós encontramos as principais interpretações escatológicas da Bíblia, tudo determinado por um trecho que leremos logo mais, que nos fala a respeito do milênio. As três posições que nós encontramos a respeito da escatologia bíblica principais, na verdade, são pré-milenista, pós-milenista e amilenista. E a gente vai ter, então, a oportunidade de ler esse texto e tentar compreender o que é que João estava tentando sinalizar para a igreja por meio das visões que teve. Eu quero te convidar, então, a pegar a tua Bíblia e abrir comigo em Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançando-o no abismo. Fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O capítulo 20 é dividido em três partes. A primeira delas diz respeito ao milênio, que fala então sobre esse tempo de aprisionamento de Satanás. A segunda parte do capítulo vai nos falar sobre a destruição de Satanás e a terceira, o julgamento dos mortos. Esse primeiro trecho que nós lemos nos fala então a respeito desses 1000 anos. Bem verdade que eu e você precisamos compreender este texto à luz de tudo que já temos trabalhado até aqui. Em nenhum momento aquilo que foi lido aqui deveria ser tratado de uma maneira literal, totalitária, mas percebemos que os números e os nomes que são apresentados nesse texto dizem respeito a metáforas, a símbolos. Então, quando nós chegamos justamente nos 1000 anos, não precisamos nos apegar à literalidade dele. Veja só, quando nós falamos a respeito dos 1000 anos, mesmo a linha pré-milenista, tem aqueles que não acreditam que esses 1000 anos serão, então, literais. Alguns pensam que é um longo período de tempo. Isso não anula a sua posição escatológica. Assim como aqueles que são pós-milenistas, que acreditam que nós já estamos vivendo o milênio, não acreditam que esse período seja simplesmente 1000 anos, pois desde que Cristo Jesus morreu até os dias de hoje já se passaram mais de 2000 anos. E aqueles que são amilenistas nem se falam, pois eles não acreditam na literalidade desses 1000 anos. Sabe, eu gosto de ler esse texto numa perspectiva de que Cristo Jesus não está revelando a João simplesmente um período de tempo onde as forças das trevas seriam limitadas. Mas eu gosto de pensar nesse texto na perspectiva do controle que Deus tem sobre todas as coisas, da sua soberania. Sabe, quando o texto fala que Satanás será preso por 1000 anos, o que nós entendemos é que Deus tem o controle sobre Satanás. Satanás não tem como agir nesse mundo se não for, então, debaixo das rédeas do Senhor. Nada foge do controle, Satanás não mede forças como o Senhor. Na verdade, Satanás foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele foi vencido pelo arcanjo Miguel na batalha que nós já lemos aqui nos céus e desce para a terra para perseguir a igreja. Então, notadamente, ele não tem forças para se equiparar com Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono. O que o texto de Apocalipse tenta trazer ao nosso coração é a esperança de que Satanás, mesmo nosso inimigo mais mortal, está sujeito à autoridade divina. Se esse período de aprisionamento de Satanás é pré
ou pós-reinado de Cristo aqui nesta terra, é o que está em jogo, quando nós temos uma visão escatológica a respeito desses fatos. Mas quando nós lemos com calma esse texto, fica muito claro que o texto se propõe a dizer é justamente sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Satanás, então, depois desses 1000 anos, será solto. E nós veremos, então, a sua ruína, a sua derrocada, a sua destruição completa, não apenas dele, mas de todos os inimigos que nós temos. A morte, o Hades e Satanás, todos sendo lançados no lago de enxofre. Mas esses versos que nós acabamos de ler nos falam então sobre aqueles que sofreram martírios. E o que o texto nos fala é que estes reinarão com o Senhor e passarão então pela ressurreição, e de modo nenhum a segunda morte os afligirá. Nós podemos interpretar essa ressurreição de várias formas. A primeira delas é aquela mais tradicional, onde no momento em que Cristo Jesus estiver chegando da sua segunda vinda, aqueles que morreram serão ressuscitados e irão ao encontro do Senhor com corpos glorificados aos céus. Uma segunda interpretação é que estas pessoas que já morreram em Cristo Jesus, que foram martirizadas, já desfrutam da eternidade num paraíso, reinando com o Senhor, aguardando então o momento onde ele descerá sobre a terra e essas pessoas reinarão com ele aqui. Temos outras interpretações desse texto, mas como essa leitura é devocional, o que importa é saber que quando nós morremos e estando com o nosso coração em Cristo Jesus, mantendo a fé nele, nós então recebemos uma vida eterna. Sabe, meus irmãos, mesmo que em algum momento dessa jornada eu e você venhamos a experimentar a morte, o que diz o apóstolo João no seu livro é que aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Isso deve guardar o nosso coração. A certeza que temos no Senhor, nestes 6 versos, é clara. Deus está sob o controle até do império das trevas. E Ele também garantiu a nossa vida eterna. Na sequência do texto, nós entendemos que Satanás é liberto por um tempo para enganar as nações da terra. Aqueles que têm uma visão pré-milenista acreditam que este movimento acontecerá depois do milênio, depois do reinado de Cristo Jesus aqui nesta terra. Aqueles que são pós-milenistas acreditam que isso acontecerá depois do milênio, em virtude de estarmos vivendo nele. Aqueles que pensam que esse período de maior ação do maligno será na reta final da nossa existência aqui na terra. A única coisa que fica muito clara nesse texto é que a derrota de Satanás foi selada, decretada, é irrevogável, já está garantido. O que eu e você precisamos guardar no coração é que um dia todo o mal será plenamente vencido. Não haverá mais nenhuma réstia de maldade no mundo, apenas Cristo Jesus reinando para todo sempre. O texto se encerra, então, com o julgamento daqueles que morreram, e eu quero te convidar a ler esse texto comigo. Verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um julgou de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse texto, então, nos fala sobre a condenação eterna, não apenas da morte, do inferno, de Satanás, mas de todos aqueles que não têm o nome no livro da vida, todos aqueles que não viveram em santidade, que não entregaram a vida a Jesus, que não buscaram viver em obediência à vontade do Pai, que não desfrutaram da presença gloriosa do seu Santo Espírito conduzindo a sua jornada nesta terra. Estes, como diz o texto,
serão jogados então no lago de fogo e enxofre. Existem pelo menos 2 livros sendo citados aqui, o livro da vida e o livro que registra então os atos de todos aqueles que agiram nesse mundo. Nada se passou desapercebido. A certeza que temos é que aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida tiveram seus pecados perdoados. Cristo Jesus é quem garantiu isso na cruz do Calvário e Deus lançou no mar do esquecimento e de lá não irá voltar nenhum resquício de memória disso. Eu e você então iremos desfrutar de uma alegria eterna na presença do Senhor. A minha oração no dia de hoje, ao ler todo esse texto, é que, independente da sua posição escatológica, você abra o seu coração para a esperança que esse texto nos traz. A certeza de que nenhuma força do mal é tão forte quanto o nosso Deus, que todas as coisas estão sujeitas sobre a sua soberania e que eu e você temos a garantia da vida eterna no Senhor e que um dia Satanás, a morte e o inferno serão plenamente destruídos e todos aqueles que viveram na prática da maldade. Enquanto isso, a igreja do Senhor triunfa para todo sempre. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, obrigado por essa vitória garantida na Tua palavra. Que ela enche o nosso coração de alegria, entusiasmo e esperança. Nos faz, ó Deus, perseverar. É no nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.